Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara e eu vim falar pra vocês os livros que eu li no mês de julho. No mês de julho, eu consegui ler 8 livros, mas assim, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Comecei o mês de julho com uma perspectiva de leitura um pouco diferente do que acabou acontecendo. Comecei o mês de julho ainda embalada naquele meu ritmo de junho, mas já começando a entrar numa ressaca literária. Realmente ler vários livros em um mês, acaba que quando você vai para o outro mês, você já não tá muito afim de ler, né? E foi bem o que aconteceu comigo, eu não conseguia focar nas leituras como eu focava antes. Até mesmo os audiobooks, assim, eu não tava muito interessada. Eu tava querendo ler livros que me impactassem, só que ao mesmo tempo eu não tava conseguindo focar nessas leituras, sabe? Então, foi um mês meio diferente, meio difícil. Sem contar que mais pro final do mês, acabou que eu percebi que eu não ia conseguir mais ler tanto até o final do ano. Eu acho que só vou conseguir voltar, talvez, pro meu ritmo de leitura mais pra dezembro. E é bem talvez. No final das contas, acabei que eu finalizei 8 livros no mês de julho. Na verdade, foram 7. Mas o oitavo eu terminei no primeiro dia e não faltava muito pra terminar no primeiro dia de agosto. Então, eu tô considerando que foram 8, até porque pro meu bullet journal tá 8, então vai continuar sendo 8. A minha realidade é essa. Enfim, vamos lá. Eu acho que eu vou falar primeiro dos audiobooks que eu ouvi e depois eu vou passar pros físicos. Tá bom. Então, o primeiro audiobook que eu terminei no mês de julho foi Book Lovers, da Emily Henry. Eu gosto muito da escrita da Emily Henry. Se for pra pegar, tipo assim, um romance, provavelmente é pra ela que eu vou recorrer. Book Lovers foi um livro que foi lançado agora, esse ano, se eu não me engano, ou finalzinho do ano passado. É bem recente, é um dos mais novos dela. E vai contar a história, assim, de duas irmãs, basicamente. A Nora e... eu esqueci o nome da outra irmã. Mas a Nora é a nossa protagonista, ela trabalha no mundo literário, ela trabalha tipo como se fosse agente, né, literária. Ela tava com o namorado dela e ele foi pro interior e achou uma mulher que, assim, parecia até uma história de conto de fadas, se apaixonou por ela e largou ela. Só que quem que é a nossa protagonista? Ela é a platinada workaholic, que fica ali focada em crescer no trabalho, ela cuida muito da aparência dela e das coisas que ela gosta, e ela percebe, assim, que ali tá uma coisa que tá acontecendo com ela, que ela tá meio assim, porque a irmã dela não tá bem, e normalmente elas têm uma conexão muito boa, só que ela não tá conseguindo falar com a irmã, da forma como elas falavam antes, e sentindo esse distanciamento, ela pega e fala assim, não, a gente vai passar um feriado em uma cidadezinha no interior pra espairecer. E daí é basicamente isso que é o livro, né? Ela tentando se desvencilhar de ser a loira platinada workaholic que só se importa com coisas superficiais, pra voltar a se conectar com a família, pra voltar a se conectar com até mesmo o que ela gosta, quem ela é. E é muito legal, eu gostei bastante. E eu gostei que, é um spoiler, mas sem muito spoiler, ela não deixou de ser a loira platinada workaholic. E eu acho isso muito legal, porque não é porque você tem como prioridade o seu trabalho, que não é que você não pode ser amada, que você não pode ter uma boa relação com as outras pessoas. Então eu achei isso super legal, eu gostei bastante. Foi um livro que inesperadamente falou muito sobre luto, falou muito sobre relações familiares e relações entre irmãos. E assim, de uma forma muito profunda. Daí, outro audiobook que eu finalizei agora no mês de julho foi The Unsinkable Greta James, que já veio aqui pro Brasil, eu não vou lembrar, mas eu vou deixar a capa aqui em português. E, gente, que livro! Nossa senhora, eu não esperava. É um livro que vai falar sobre a Greta James, que ela é uma artista, ela é guitarrista, cantora, ela é super famosa. E daí acontece que a mãe dela faleceu há algum tempo atrás, mas ela tinha organizado uma viagem dos sonhos da mãe, que era pra comemorar o aniversário de casamento dela e do pai, num cruzeiro pra Alasca. Só que daí a mãe faleceu, o cruzeiro ainda já tava pago, e daí entre ela e o irmão, quem iria com o pai, sobrou pra ela. E ela não tem uma relação muito boa com o pai. E nesse livro a gente vai explorar muito essa relação pai e filho,
de uma maneira muito intensa, uma maneira muito triste. Os dois se maltratam muito, os dois não se fazem entender em vários momentos. E assim, a gente percebe que é uma relação que já foi boa, mas não tá legal. E os dois estão sofrendo com o luto, né, dessa mãe que morreu. Tem ali uma coisa de romance, mas acima de tudo, eu acho que esse livro traz o autoconhecimento da Greta como uma pessoa que pode ser famosa, mas ainda assim tem vários problemas na família e que apesar de muitas pessoas idolatrarem ela, o pai às vezes não reconhece muito o trabalho dela. Eu vou pular o próximo audiobook que eu terminei e vou passar pro audiobook que eu acabei finalizando no primeiro dia de agosto, que foi Malibu Rising. E assim, eu tenho uma coisa com a Taylor Jenkins Reid, que eu acho que eu já li a maior parte dos livros dela. E os livros de romance mesmo, eu não curto muito. O que eu gosto mesmo dos livros dela são livros sobre famosos, né? Gosto muito de Evelyn Hugo, gostei muito da experiência de ouvir Daisy Jones. Todos os livros dela eu ouvi audiobook. Eu fui pra Malibu Rising, assim, sem muita expectativa. Eu deliberadamente escolhi que esse ano eu iria ler Malibu Rising, não ano passado, porque muita gente ainda tava falando muito fervorosamente sobre esse livro, e quando muita pessoa começa a falar, assim, com muita intensidade sobre um livro, eu fico com o pé atrás, sabe? E eu acho que eu peguei no melhor momento possível. Malibu Rising, ele vai falar a história, basicamente, dos 4 irmãos Riva. E pelo que eu ouvi as pessoas falarem, porque eu realmente não lembro, Mick Riva, ele era um personagem que apareceu tanto em Evelyn Hugo como em Daisy Jones, se eu não me engano. Mas eu não lembro, sinceramente. Mas é um cara, assim, que é um superstar, assim, ele é um cantor super famoso, como se fosse um Elvis Presley, só que ele não morreu, sabe? Só que daí a gente vai ver a história desses 4 irmãos Riva, e basicamente a gente vai acompanhar um dia, que é a grande festa dos Riva, que é uma festa anual que eles fazem, que assim, é a maior festa de Malibu. Todo mundo vai pra essa festa e tipo, é icônica. E é a maior festa do século e tá todo mundo ali. E assim, a gente vai alternando entre o que tá acontecendo na festa com o passado dos Riva. E é muito, muito legal. Eu entendo que várias pessoas acharam confuso esse livro porque ele tem vários pontos de vista. Durante a festa, vários convidados têm seu próprio ponto de vista e assim, parece que é uma coisa boba, porque a gente vê assim, um apresentador de TV e a gente vê um pouquinho assim da história dele. É tão pouco, a gente não tem nem noção de quem ele é. Mas eu gostei tanto disso. A cada hora que passa, a gente vai acompanhando esses personagens e um pouquinho da história de quem que eles são e por que que eles estão ali. E dá aquela sensação de que realmente essas pessoas são reais, que não são personagens. Que são reais, porque cada pessoa ali que parece um pouquinho só, tem uma ou duas páginas só daquela pessoa, a gente vê que tem uma história, essa pessoa tem uma história. É muito legal porque ao mesmo tempo a gente se aprofunda, né, na história dos 4 irmãos. E eu acho, na minha perspectiva, eu acho que a gente tem um protagonismo muito maior da Nina, que é a irmã mais velha. Então é muito legal ver como que ela tá, como que ela chegou onde ela tá agora. E desde a infância, o que foi acontecendo. A gente acompanha, na verdade, desde o momento que os pais se apaixonaram. Então, é aquela coisa, sabe? É uma história, é um livro que vai falar sobre família, que vai falar sobre paternidade, e fama, e poder, e o que essas coisas vão fazendo com uma pessoa. Vai falar sobre vícios e adição. É um livro que me emocionou muito. Aqui a gente tem uma breve presença da Carrie Soto, e eu fiquei bem feliz de ter visto ela, porque assim, ela vai ser uma personagem que eu vou odiar. Eu tenho certeza que eu vou odiar, mas eu vou amar odiar ela. E eu tenho certeza que no livro dela a gente vai ter um background mais por que ela é desse jeito. Mas, agora eu tô cada vez mais animada pro livro dela. E assim, eu sinto que esse livro ele falou tanto sobre relacionamentos, mas ao mesmo tempo falou tanto sobre o que é ter traumas de infância e como que isso impacta na vida adulta, o que os nossos pais fazem com a gente quando a gente é criança.
a gente leva pra vida e isso muda a gente, e o quanto isso impacta. Os traumas que os pais sofreram quando crianças impactam a forma como eles viram pais. Então, assim, é uma coisa, é algo muito maior do que eles, e eles vão percebendo isso. E é assim, aquela coisa, até que ponto você se sujeita pra estar numa situação em que você não gosta, só pra ter, assim, uma sensação de paz, uma sensação de controle, que na verdade é extremamente falha, é extremamente fútil, é extremamente ilusória, sabe? E por fim, o último audiobook que eu ouvi, gente, vocês não vão acreditar. Eu ouvi Príncipe Cruel. E assim, eu falei que eu não ia ouvir. Eu falei que eu não ia consumir essa série. Eu falei que Holly Black só tinha funcionado comigo pra fazer aqueles livros que eu li quando eu era criança e que eu realmente não tinha gostado dos últimos livros dela que eu tinha lido. Eu li A Garota Mais Fria de Cold Town e Floresta Perdida, no Canto da Floresta, alguma coisa assim. Era um livro de fadas dela. Não gostei dos dois, assim, era uma coisa meio... E daí eu peguei e fiquei pensando, assim, sobre... Eu tinha gravado esse vídeo, acho que maio, abril. Foi um vídeo, assim, que não foi tanto tempo atrás, assim, que eu postei. Eu terminei de gravar e fiquei pensando, cara, mas e se eu gostar? O que vai... Por quê? Porque muita gente gosta. E se eu gostar? Por que eu vou deixar de experimentar? Daí eu peguei, assim que eu terminei de gravar aquele vídeo, eu coloquei na minha lista de desejos, no Lib, né, o audiobook do Príncipe Cruel. E daí, passou um tempo e foi, até que em julho eu realmente consegui ter acesso a esse audiobook. Chegou na minha vez na lista de ter acesso. Daí eu peguei, fiquei olhando aquilo, fiquei assim umas 2 semanas, assim, olhando para aquele livro. Cara, não vou ouvir isso, não tô afim, sei lá o quê. Daí eu falei, vou ouvir só o primeiro capítulo. Daí o primeiro capítulo foi pro segundo, e do segundo pro terceiro, e basicamente eu ouvi esse audiobook um dia. Eu gostei. Eu gostei porque eu achei... Me lembrou muito de aspectos que eu gostei bastante da série das Três Coroas Negras, que era assim... Pessoas que podem ser malvadas e tentando fazer o bem, sabe? E até que ponto você consegue ser manipulado, sabe? É aquele livro assim, é divertidinho pra você passar o tempo. Passei o tempo, sabe? Poderia ter sido uma série do Netflix, poderia ter sido um filme, sabe? E foi assim, foi aquela coisa assim divertida, passei o tempo, gostei. Já coloquei os outros 2 livros na lista, provavelmente vou ouvir agora em agosto. Então, estamos aí. Estou comendo língua, falando que eu nunca ia consumir essa literatura da Holly Black. Tô aqui, né? Falando que eu adorei. Nossa, esqueci mesmo de um. Que eu vi The No Show. Eu ouvi The No Show da Beth O'Leary, que é a autora de Teto para Dois. E assim, eu só tinha consumido Teto para Dois até agora, eu não consumi mais nenhum livro dela. Eu acho que eu vou gostar muito de A Troca, mas eu não tenho certeza. E o que é esse The No Show? É um livro que ela vai falar sobre 3 mulheres que, cara, são deixadas plantadas no Dia dos Namorados pelo mesmo cara. E daí a gente vai ver, tipo, como que elas vão se relacionando com isso, como que elas vão lidando com esse cara. E daí a gente vê que uma tá namorando o cara e ao mesmo tempo ele tá flertando com outra. E assim, a única coisa que eu vou dizer sobre esse livro é tudo uma questão de tempo. É timing. É tudo uma questão de tempo. E eu só fui entender, assim, depois de 50% do livro. Muito bom, gostei. Romance gostosinho. Não tem muito mais o que falar sobre isso. Já tô gravando, já faz mais de 20 minutos. Ai, meu Deus do céu. Eu que lute depois pra editar. Daí, o primeiro livro físico que eu finalizei no mês de agosto foi Herdeiras do Mar. Ai, gente, que livro maravilhoso. Sério. Eu acho assim, aspectos que as pessoas falaram, assim, pra tomar cuidado, assim, realmente tem que tomar cuidado. Esse livro é extremamente explícito, com vários tipos de violência. E eu gostei muito.
ele, assim, foi um livro que eu digeri aos poucos, sabe? Esse livro aqui, ele vai ter vários alertas de gatilho. Eu vou deixar eles especificados no post do Insta. Mas ele vai falar sobre história da Coreia, história do Japão, história da colonização japonesa da Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver aqui luto, a gente vai ver aqui relações familiares, a gente vai ver aqui o que é se perder dentro de si para depois poder se reencontrar e se é possível se reencontrar. E nossa, que livro maravilhoso. Aqui a gente vai ver duas perspectivas. A gente vai ver aqui da Hannah e da Amy. Hannah, a gente vai acompanhar ela em 1940 e poucos, e a Amy já vai ser mais no presente. E as duas, assim, são irmãs, e aqui a gente vai ver o que aconteceu, né, com elas. Duas coreanas na ilha de Jeju que passaram por vários tipos de violência, vários tipos de perda por conta da guerra, por conta da colonização japonesa, por conta da guerra da Coreia. Então, assim, e o que aconteceu com elas e por que esse trauma ainda é tão importante ser falado? É uma coisa, assim, que eu senti muito, assim, quando eu tava lendo. Poxa, por que a gente não estuda mais sobre isso, né? Eu sei que na minha grade curricular de história não foi focado, assim, tanto na Ásia. Eu estudava muito mais sobre Europa, Brasil, Estados Unidos, pouco sobre África, pouco sobre Ásia, coisa de 15 anos atrás também, né, gente? Talvez hoje em dia as coisas estejam diferentes, mas eu senti falta, sabe, de ter esse conhecimento histórico. Eu anotei demais esse livro, marquei muito. Ele foi um livro muito importante pra mim, realmente é um marco na minha vida. Ele tá entre os meus livros favoritos, mas ele tá entre os livros que mais me machucaram, assim, de um jeito que eu não consigo. Eu me emociono de lembrar. É tão difícil de ler esse livro, porque ele machuca mesmo. Ele é violento, ele é cru, ele não esconde, ele não faz metáfora pra falar sobre isso. Ele vai lá e ele fala exatamente o que acontece. E é brutal. É brutal. Mas é tão bom. Sério, realmente, eu não indico esse livro pra todo mundo. Na verdade eu tinha finalizado outro livro antes, que foi Persuasão, da Jane Austen. Eu tinha relido pra assistir ao filme. Eu já fiz um post lá no Instagram sobre as minhas percepções, livro versus filmes. Eu reli esse livro porque faz uns 10 anos que eu li esse pela primeira vez, Persuasão. E eu nunca mais tinha lido, nunca mais tinha entrado em contato com essa história. E entre Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Persuasão, com certeza a história que menos tinha ficado pra mim era Persuasão. Então eu não lembrava de várias coisas desse livro. Mas foi bom ter relido, foi bom ter relido na forma como eu reli. Esse livro, assim, eu acho que é de uma Jane Austen mais madura, né? Se eu não me engano, foi o último livro finalizado por ela, né? Ele foi publicado postumamente, se eu não me engano. Então, assim, é toda uma Jane Austen que já passou por muita coisa, que já viveu muita coisa. E eu sinto que os personagens aqui são bem mais maduros, né? Aqui a gente vai acompanhar a história da Anne e da família dela, mais ou menos, que vive em Kentish Hall, eu nem lembro ao certo o nome. Mas é basicamente a Anne, que é uma filha do meio, que é uma filha excluída, que tem uma irmã mais velha, maravilhosamente linda, uma irmã mais nova que conseguiu conquistar um casamento de sucesso. E daí ela, com 30 anos, tá lá, solteirona, uma decepção pro pai, mas daí ela encontra um amor da sua juventude. E a gente vê isso e vê esse desenvolvimento. O último livro físico que eu tenho pra falar pra vocês foi uma experiência que, nossa, eu não esperava. Iluminei. Esse livro, multimídia, maravilhoso. Ele, gigante, 600 páginas, basicamente. Mas, assim, você devora. Eu demorei, assim, umas 100 páginas pra entender o que na verdade estava acontecendo. Mas se você considerar que ele tem 600 páginas, faz sentido, né?
Aqui a gente vai acompanhar arquivos, um compilado de arquivos que uma pessoa, não sei se é jornalista, mandou por e-mail para um cara que ele é o diretor executivo de não sei o que é... Esse aqui basicamente é um dossiê de um desastre que aconteceu. E assim, basicamente o mundo todo foi dizimado, e daí as pessoas fugiram em naves espaciais. E o que aconteceu? Por que tudo isso estava acontecendo? E, meu Deus, que livro, que livro, que livro! A gente vai acompanhar principalmente pela perspectiva de dois adolescentes, o que foi, assim, uma grande decepção, porque... chega uma hora que cansa você ler livros sobre adolescentes de 16, 17 anos que estão salvando o mundo, sabe? Eu com 24 não salvaria o mundo. Eu com 24, se for pra depender de mim, eu não salvaria o mundo. Eu peço perdão pra todos vocês que um dia, se talvez depender de mim, todo mundo vai morrer. Então assim, eu acho muito irreal várias coisas que aconteceram aqui, porque pensando em adolescentes. Mas se você relevar a idade deles e relevar o romance, que por grande parte desse livro eu acho que não precisava, mas depois foi uma das partes que mais impactaram esse livro, é interessante. Eu acho que talvez esse livro, esse livro é de 2013, 2015, algo assim. Então, assim, é uma parte da sua época, né? Livros daquela época acontecem, eram assim mesmo. 2015. Ele é de 2015. Então, assim, né? Mas, assim, o que vai acontecer? Nesse compilado de arquivos que esse cara tá recebendo por e-mail, existem entrevistas, existem mapas, existem descrições de vídeos, existem áudios. Então, assim, é muito legal, tem várias coisas aqui, vários tipos de documentos diferentes, e a gente vai entendendo aos poucos o que aconteceu. Começa com como se fosse um mundo extremamente distante no futuro, em que a humanidade já atingiu o universo, e daí, em um mundo meio que isolado, tá tendo ali uma mineração de nem lembro, de um elemento assim que é meio raro, mas é uma mineração ilegal. Daí meio que tem uma sociedade ali que se levantou em cima dessa mineração ilegal, e tá todo mundo ali vivendo por meio disso e tal. E até que uma grande empresa vai lá e fala, não pode isso acontecer. E ao invés de denunciar o que estava acontecendo nesse mundo, eles vão lá e matam todo mundo. Tipo, meter fogo em todo mundo. Cara, são civis, sabe? Não é uma empresa, são seres humanos. Tem adolescentes, tem crianças, tem escolas, tem hospitais. E daí tem um plano de evacuação super rápido, e nesse plano de evacuação tem 3 naves que a gente vai acompanhar. Basicamente, a história de duas. Eu falei um pouco mais tanto desse livro quanto de Herdeiras do Mar no vlog da Emily. Gente, depois de falar tanto, tô aqui, ó, quase 40 minutos de vídeo. Meu Deus, como que eu vou editar isso? Eu vou finalizar esse vídeo. Muito obrigada por terem assistido. Me conta aqui como que tá sendo suas leituras, como que tá acontecendo por aí. Eu acho que mesmo não lendo tanto quanto eu gostaria, eu li livros fantásticos, mexeram muito comigo. Eu acho que eu não odiei nenhum livro que eu li esse mês. Mas eu deixei de terminar vários. Eu tô com vários livros começados ali. Tá me dando um certo desespero. Mas Sara do futuro que lide. É isso, gente. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.